porque o Ministério da Saúde enviou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, um relatório detalhando a legislação sobre os repasses da pasta. O repórter Bruno Silveira está de volta ao vivo. Por qual motivo, Bruno, foi enviada essa informação ao deputado? Olha, Brown, no começo de fevereiro, Arthur Lira e outros líderes do Centrão acabaram questionando a ministra da Saúde sobre como são feitos os repasses de verbas e emendas por parte do Ministério da Saúde. E aí ontem o Ministério da Saúde explicou que aplica critérios técnicos para a distribuição da verba própria e também estabelece limites de recursos de emendas que os estados e os municípios vão poder receber por parte, então, desse tipo de recurso. E aí o Ministério elaborou um documento de 6 páginas que foi entregue a Arthur Lira e aí esses outros líderes do Centrão, explicando toda a legislação de emendas e também as ações de emendas que vão ser utilizadas pelo Ministério, incluindo também ações do SUS. Alguns parlamentares estavam reclamando que às vezes o Ministério ele negava o repasse de emendas para alguns estados e municípios, alegando que esse valor ultrapassaria o limite permitido. Isso porque o Ministério fez uma verba, ele destinou uma verba extra de 1,4 bilhões de reais para ações relacionadas a hospitais e ambulatórios, e nessa verba o Ministério acabou privilegiando estados e municípios governados pelo PT ou então que são aliados do governo. Por isso, Arthur Lira e esses parlamentares fizeram esse questionamento ao Ministério da Saúde, por que alguns recebem e outros não. O Ministério falou que avalia a situação de cada estado, de cada município e vê ali as necessidades para fazer esses repasses. Então, por conta desse questionamento de Arthur Lira e de outros líderes do Centrão, o Ministério da Saúde precisou fazer esse relatório apontando todas as despesas e repasses de emendas, os limites permitidos para esse ano. Esse documento foi entregue ontem aos parlamentares que agora vão analisar então esse trabalho, esse levantamento feito pelo Ministério depois desses questionamentos. Lembrando que o orçamento da saúde é sempre uma disputa muito grande entre o Congresso e também o Legislativo. Cerca de 40% dos recursos discricionados do Ministério da Saúde para esse ano são de emendas parlamentares, ou seja, estão nas mãos dos congressistas. Por isso, essa cobiça tão alta, tanto que entre as verbas parlamentares, as emendas destinadas ao orçamento, o Ministério da Saúde leva quase metade, mais de 22 bilhões de reais de emendas parlamentares. Por isso, então, essa disputa de poder e de controle por parte das emendas. Uma parte dos congressistas querendo um controle maior para conseguir destinar mais emendas aos seus municípios, aos seus estados, aos seus colégios eleitorais, enquanto o Ministério da Saúde tenta ali controlar isso e distribuir de forma, como ele falou, com esses estudos técnicos e essas avaliações de necessidades dos estados, esses repasses dessas emendas. Então, com esse questionamento, o Ministério acabou respondendo Arthur Lira e esses outros líderes com esses relatórios e essas indicações de orçamento e de repasse de verbas. Brown. Perfeito. Então as informações do Bruno Silveira, direto de Brasília. Obrigado mais uma vez, Bruno.